Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, hoje à frente do quadro Investigação Criminal, para fazer o fechamento de um caso muito importante que aconteceu em 2009 em Cuiabá, no Mato Grosso. E para falar sobre esse caso, que é o caso Alessandra Pollmann, eu convidei pela primeira vez, olha só, está conhecendo aqui a casa da Operação Policial, o Dr. Alexandre Nóbrega, que tem aí longos 9 anos de carreira no direito criminalista, e hoje nós vamos trazer todos os detalhes desse caso, o que aconteceu com essa moça. E te digo mais, o mais triste de tudo isso é que o corpo da Alessandra Pollmann nunca foi encontrado, ou seja, até hoje, em 2023, a família da Alessandra Pollmann, os amigos, o próprio filho da Alessandra Pollmann não consegue colocar um ponto final nessa história, não consegue fechar o caixão dessa moça, porque o corpo dela até hoje não foi encontrado. A Alessandra, ela some no dia 31 de outubro de 2009, após ir até a oficina de um rapaz com quem ela tinha um relacionamento. Tal relacionamento, propriamente contado por esse rapaz, era um relacionamento conturbado e, obviamente, esse rapaz, na época dos fatos, se tornou o principal suspeito do crime. E assim continuou e ele foi condenado pelo crime contra a Alessandra Pollmann, pelo crime de morte da Alessandra Pollmann. E aqui com o doutor nós vamos fazer todos os detalhes, maiores informações, o que foi feito, o que não foi feito. Será que é possível encontrar a ossada, os restos mortais da Alessandra agora em 2023? Será que de fato nós vamos ter um ponto final, um desfecho nesse caso? Então aqui com o doutor Alexandre nós vamos contar tudo isso para vocês. Mas como de costume, antes de começarmos, eu vou fazer uma audiodescrição do que acontece aqui e agora. Eu sou o Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelo curto preto, pele branca, barba, estou vestindo uma camisa social rosa, uma calça jeans preta e um tênis também preto. Estou sentado em uma cadeira vermelha. No centro do nosso estúdio, uma mesa com 2 canecas. O nosso convidado, o Dr. Alexandre, é careca, usa barba, óculos, está vestindo um conjunto social azul marinho, camisa social branca, gravata vermelha e sapato marrom. E também está sentado em uma cadeira vermelha. Atrás de nós, uma luminária e uma grande televisão, a qual ficam passando as imagens do caso que falaremos agora, que é o caso Alessandra Pollmann. A nossa entrevista, o nosso bate-papo acontece no estúdio do canal Operação Policial. Doutor Alexandre, seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no nosso canal. É um prazer conversar contigo. E hoje nós trazemos um caso triste, né? A gente sempre traz muitos casos tristes, mas eu acho que quando a gente não tem um ponto final para a família, para a sociedade, para todos nós não temos uma resposta desse crime. Ok, uma pessoa foi condenada pelos fatos. O principal suspeito se tornou o acusado, que se tornou o condenado. Mas para a família dessa moça, e mesmo que ela não tenha família, para um amigo, para o filho ou para qualquer outra vítima que você não consegue entregar uma resposta, é muito terrível. E com a Alessandra não foi diferente, né? Uma moça de 33 anos na época dos fatos, jovem, muito jovem, que entra para a estatística de mulheres mortas no nosso país, e esse número é muito alarmante, a gente sabe disso, e nós não temos a resposta de onde está essa moça. Será que teremos essa resposta? A gente vai falar sobre isso no decorrer aqui da nossa entrevista, mas eu peço que você comece contextualizando para a gente o que acontece com a Alessandra Pollmann no final de outubro de 2009. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Léo. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui participando pela primeira vez. E, bom, a Alessandra Pollmann, ela tinha um relacionamento extraconjugal, né, com Josué. E, ao que tudo indica, ela foi vítima, né, do seu ex-companheiro, às vésperas, né, da audiência de julgamento da tentativa de homicídio, ao qual ela havia sido vítima pelo próprio Josué. Né? E, salvo engano, se foram 15 ou 16 dias, né, mais ou menos, antes da audiência, ela desapareceu, não compareceu à audiência, e Josué também não compareceu à audiência, se dando por foragido. E após isso, até a presente data, até o ano de 2019, o corpo dela, né, continua desaparecido, mas até o ano de 2019 não se falava mais sobre isso, as investigações não foram dada continuidade, né, e, porém, ocorreu uma denúncia anônima, né, no ano de 2019, na oportunidade, então, que conseguiram retomar as investigações. Embora, né, não tendo encontrado o corpo, né, conseguiram chegar a uma sentença condenatória de Josué, né. Doutor, é muito importante quando você traz esse ano de 2019, porque acho que esse é um ano fundamental aqui no nosso bate-papo, e também a gente entender que lá em 2009, além do desaparecimento
da Alessandra, já tinha acontecido a tentativa de homicídio do próprio Zuel contra a Alessandra. Ou seja, nós podemos colocar aqui nesse cenário que a Alessandra, ela perdoa de alguma forma o Zuel, porque, se não me engano, essa tentativa de homicídio aconteceu em março, né, de 2009. Aconteceu antes do desaparecimento, né? Ela perdoa o Zuel, porque se ela vai até a oficina e eles continuam esse relacionamento extraconjugal, é porque ela perdoa, né? A gente sabe que quantos e quantos casos que nós temos aí, mulheres vítimas de violências físicas, violências domésticas, violências psicológicas, e mesmo assim perdoam esses agressores, né? E aqui não foi diferente. E essa tentativa de homicídio acontece antes do desaparecimento e logo após, quando vai ter as audiências, aí ela tem esse sumiço, né? Ela desaparece e o Zuel também não comparece à audiência. E aí nós temos essa pausa até 2019. Essa pausa não, na verdade, você não tem o encontro do corpo, e aí provavelmente esse caso foi arquivado, mas em 2019 o Dr. Caio Albuquerque, que conversou com nós, retoma as investigações para encontrar o corpo da Alessandra. E eu te pergunto, doutor, conta pra gente um pouquinho desse cenário do homicídio tentado. O que o Zuel tentou fazer com a Alessandra? Conseguiu, não conseguiu? Ela saiu ilesa, saiu machucada? O que aconteceu com essa moça? Sim. Bom, é uma situação muito triste, né? Essa situação de violência doméstica. A gente sabe que isso é um ciclo, né, que se repete, onde a mulher vítima nessa situação, ela tem um momento que ela perdoa o companheiro, né? E ele vem com promessas e juras de amor e que tudo vai ficar bem, passa a acreditar nisso, e esse ciclo ele é constante, né, até que ele volta, faz mais uma agressão, alguma coisa nesse sentido. Né, segundo eu estava dando uma olhada nos autos, né, eles tiveram uma discussão, ele desferiu, salvo engano, 7 ou 9 facadas nela, nas costas dela, e Covarde ainda, né? covarde, muito covarde, né, e ela não veio a óbito, mas teve uma perfuração do pulmão, né, em uma das facadas que foi pelas costas, e que ela, inclusive, achou que perderia os movimentos, né, menciona até que foi por pouco que não chegou a uma paraplegia, alguma coisa nesse sentido. E ela relata, né, que naquela oportunidade que ele dizia que queria ter acertado o coração dela, né, ou seja, a intenção dele de fato era matá-la, né? Mas por sorte, né, não conseguiu consumar os fatos com essas facadas, né? Mas mesmo assim ela continuou, né, o relacionamento com ele. Então é que logo após passado um tempo, ele descumpriu uma protetiva, e foi quando ele, acho que foi preso, né, em decorrência desse descumprimento, né? Na verdade, há uma prisão, depois ele é solto, né? Esse caso aqui é cheio de embaraços, né? Exato, tem bastante... E outra, a gente está falando de um caso de 2009, não é um caso nada recente, são Sim. quase aí 15 anos quase, né? E doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Conta pra gente um pouquinho também desse cenário da oficina, porque aí nós temos o local-chave dessa história, que é onde possivelmente, olha isso, a gente não sabe nem o local onde aconteceu, né? O próprio delegado Caio, quando eu entrevistei, ele disse que com certeza, na opinião dele como investigador de polícia, como delegado de polícia, desculpa, a morte aconteceu dentro da oficina e que de lá o corpo da Alessandra foi levado para algum lugar. Mas nem se sabe ao fato diretamente se foi na oficina que foi consumado esse homicídio contra a Alessandra. Conta pra gente, o que era essa oficina? O Zuel trabalhava lá, tinha funcionários, esses funcionários chegaram a participar de alguma coisa, não tiveram participação, eles chegaram a ser ouvidos pela polícia? Sim, o Josué ele era dono, né, ali da oficina, né, e lá ele tinha uma sala onde seria a parte administrativa, e ali não só era a oficina, mas também a casa dele, onde ele morava, né. No dia, isso foi, acho que foi um sábado, né, do desaparecimento dela, haviam funcionários, sim, que estavam lá na oficina, né, quando ela apareceu, né, e esses funcionários, eles estavam ali para receber valores, enfim, de pagamentos ali por parte do Josué. O Josué, ela precisava fazer uma manutenção na moto, enfim, fazer uma lavagem em alguma parte da moto, e porém ela tinha feito, salvo engano, uma cirurgia de implante de silicone e tudo mais, e não podia fazer esforço, não podia dirigir a moto. Então o Josué foi com outro funcionário, né, para buscar a moto dela, né, e o funcionário voltou
com uma moto e ele voltou com ela na garupa. A moto dela ficou num posto e eles se dirigiram para dentro da oficina. E daí em diante nunca mais ela foi vista, né? Ainda houve uma tentativa ali, pelo que eu vi, né, de um álibi, enfim, que ela havia saído, pedido dinheiro para ele para pegar um táxi, ele deu R$ 50 e aí falou que ela foi, na verdade, em direção a um ponto de ônibus, né? E que aí nunca mais ela foi E vista. nunca mais foi depois que vista. foi para esse ponto de ônibus. Exatamente. E esse ponto de ônibus existe, doutor? Eu acredito que esse ponto de ônibus ele não exista. É um né? álibi mesmo. Exatamente. E inclusive ele chega a mencionar que um dos funcionários havia acompanhado ela até o ponto de ônibus ali, né? Mas no decorrer das investigações ali, acho que cada um foi, na verdade, foi para um lado e né, ninguém sabe para onde ela teria ido, né? Sequer, na verdade, sabe se ela saiu de lá de dentro, né, com vida, né? Exatamente. Então a gente já pode considerar, doutor, que além dele criar um álibi, ele, assim, entre linhas, joga a culpa do desaparecimento da Alessandra para uma outra pessoa, né? Tira a culpa dele, né? Tira a culpa dele estar sendo investigado e fala assim, não, eu não estava lá. Quem foi até o ponto de ônibus foi o cara X, um cara que trabalha com ele, inclusive. Sim. Mas eu também estudei o caso, obviamente, doutor, fiz a entrevista com o delegado. Ele joga essa culpa justamente para um senhor que trabalha com ele, porque ele alega que, fala isso e aquilo, para você não vai dar nada, porque você já é um senhor de idade. Exato. Então ele também, a gente pode dizer que ele é um cara ardiloso, né, articulado, e com todas essas informações, doutor, eu vou antecipar uma pergunta que eu faria mais para frente. Você acha que esse crime tem indícios de ser um crime premeditado ou você acha que é um crime de oportunidade? Olha, eu acho que foi um crime de oportunidade. Eu acredito que sim. Deve ter ocorrido uma discussão, alguma coisa nesse sentido, e naquele momento ele acabou cometendo, né? Mas ele apresentava já ser uma pessoa violenta, né? Segundo depoimentos e testemunhas e tudo mais, ele sempre foi, até a própria mãe dela, enfim, a filha dela, né, menciona isso em relação a ele ser um homem violento e agressivo, né? Bom, vide a tentativa de homicídio pela qual ela passou, né? Doutor, quando a gente traz esse cenário, né, de tentativa de homicídio e posteriormente o sumiço, né, o desaparecimento da Alessandra Poma, nós podemos considerar que, de fato, na grande maioria dos casos em que há violência contra a mulher, essa violência ela é ascendente, ela começa ali com um xingamento, depois se torna um empurrão, depois um puxão, depois um xingamento com um tapa, e aí essa violência, né, ela começa a tomar conta desse agressor que chega até o finalmente. Exato. Exatamente, isso faz parte do ciclo da violência doméstica mesmo, né? Os casos geralmente eles começam com agressões verbais, né? Passam dessas agressões verbais para vias de fato, agressões físicas, né? Até que isso vai tomando uma proporção onde tudo foge do controle. E o agressor ele chega a cometer um homicídio, né? Isso é uma situação muito corriqueira, né, dentro do ambiente de violência doméstica, né, onde o homem ele vai tomando um empoderamento ali dentro do relacionamento e ele vai percebendo que nessas idas e vindas ele tem um controle e um poder ali, né. Quanto mais isso vai passando, o tempo vai passando, isso vai acontecendo, chega um momento que ele de fato acha que tem, né, O domínio, o né? domínio, né, exatamente. Né. Doutor, aqui nesse caso, né, como nós já tivemos esse tal do homicídio tentado, que nós vamos falar bastante sobre isso aqui, eu não duvido nada que pode ter acontecido uma discussão, ele ali naquela violenta emoção vai e mata a Alessandra. Só que ele precisa fazer alguma coisa com o corpo, né? E ele tem que deixar esse corpo em algum lugar, abandonar, desovar, para que ele não seja considerado o culpado dos fatos. Ele está aparecendo aqui na tela agora, né? Você acha que esse de fato pode ter acontecido? Por ser um crime de oportunidade, como você traz, e a gente vai deduzir cenário aqui, nós vamos criar hipóteses, né? Conjecturar cenários. Você acredita que de fato, por ser um crime de oportunidade, pode ter acontecido esse crime por violenta emoção, por uma discussão, ele simplesmente perde a mão e mata a menina? A menina é mulher, né? Sim. Olha,
Pode ser, né, que tenha sido em violenta emoção, depois de uma discussão, né, alguma coisa nesse sentido. Ele alega, né, no depoimento dele que ela era uma pessoa ciumenta, né, uma mulher ciumenta, né, e tudo mais, mas obviamente isso não justifica sequer uma agressão física, verbal, nem nada disso, né. Mas ele pode ter agido em violenta emoção, mas não é o meio correto, né, de se resolver os problemas, né, de todo modo. Como isso também poderia até já ter sido premeditado também, né, mas eu acredito que não seja mesmo, eu acredito que foi uma oportunidade, né, após talvez realmente uma discussão, ele passou do limite ali, né, vamos dizer assim. E agora conseguiu ocultar o corpo da forma como foi, e passou tanto tempo até o momento, né, não ter sido encontrado, né, isso acredito que foi muito bem pensado da parte dele, né. Concordo. E acho que nessa parte que a gente entra no ser ardiloso, articulado, né? Que não poderia não ser um profissional, mas sabia o que estava fazendo, sabia qual era o objetivo da ocultação desse cadáver e infelizmente tira a vida dessa menina. Vou pedir à produção, por favor, colocar o mapa, só para a gente visualizar aqui onde tudo isso aconteceu. Então nós temos aí o mapa do Brasil, a gente vai ali até o estado do Mato Grosso e vamos até Cuiabá. Então em Cuiabá é onde os fatos acontecem e nós temos aí o bairro, né? O bairro Senhor dos Passos, em Cuiabá, que é o local da oficina que nós estamos levando em consideração aqui, de acordo até com as investigações, com o próprio delegado, como sendo o local do crime. Então, nesse local ficava a oficina, ou fica a oficina, não sei se ela existe até hoje, e onde provavelmente a Alessandra ela foi morta, a Alessandra Poma. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta. Você, né, que participa de diversos casos, enfim, está na linha de frente aí de diversos grandes casos, principalmente envolvendo estupro, muitas vezes violência contra a mulher. Como sustentar um caso desse onde não há corpo? Como sustentar a condenação? Como sustentar a denúncia, pronúncia e a condenação de um suspeito sem o corpo da vítima? Exato. Isso é um tanto quanto complexo, né? Porque a materialidade, né, delitiva, a ausência do corpo de delito, né, do corpo da vítima, cria um grande empecilho aí na investigação, né, no próprio julgamento de uma futura ação que venha a ocorrer. Mas há outras formas, né, de obtenção de prova, e que tem sido aceita, né, obviamente, na ausência do corpo, né? Então a gente tem um caso, por exemplo, né, do que a gente está comentando, onde foi usada a interceptação telefônica, né? E isso foi, claro, a partir do ano de 2019, bastante tempo depois, né? Mas mesmo assim isso foi trabalhado e foi o que conseguiu fazer com que ele fosse condenado, né? Então, ou seja, ele teve sim uma sentença condenatória sem o encontro do corpo, né? Sem a prova material do delito, né? Do homicídio. E doutor, o que se encontra nessa perícia de celular? Nessas conversas, qual é o conteúdo que tem lá para conseguir ter força, para conseguir concretizar a condenação desse rapaz? Sim, olha, basicamente, pelo que eu estava, né, vendo ali, eu acredito que uma grande manipulação da parte dele em relação às testemunhas, né, para que tudo fosse feito e falado da forma como ele arquitetava, né. Ele arquitetou várias situações para as testemunhas, o que elas deveriam falar, como elas deveriam se portar quando fossem à delegacia. Ele cedia, né, concedia advogado para que essas testemunhas fossem acompanhadas, né. Então eu acho que isso, embora não tenha ali palavras ou enfim, sobre Não tem uma confissão, mas tem Exato. alguém querendo ali contaminar a investigação. Exato, querendo manipular aquilo de alguma forma, né, e assim, para quem não tem, né, não teria cometido um crime, não teria por que manipular outras pessoas, né, bastaria deixar com que tudo fosse feito de uma forma natural, né. Com certeza. Eu acho que isso acho não, né, isso embasou a condenação, né, principalmente a interceptação telefônica, né, acho que foi o maior meio de produção de provas ali. E nesse caso, doutor, a gente tem inclusive, à época dos fatos, a própria esposa do Zuel, que não é a Alessandra Poma. É importante a gente enfatizar que a Alessandra Poma tinha um relacionamento extraconjugal com o Zuel, né, que é o Josué Pires Camargo, se não estou enganado, é isso mesmo, Josué Pires Camargo, e
essa moça, ela também deu uma contaminada nas investigações, né? Contava uma coisa aqui, outra coisa acolá, tinha alguns depoimentos diferentes. Muitas pessoas diziam que era escancarado que ele tinha essa esposa e ao mesmo tempo tinha esse relacionamento extraconjugal com a Alessandra Poma, mas a esposa dizia que nunca soube disso, que ele tinha um relacionamento extraconjugal, então começa a dificultar ainda mais, né? E inclusive essa esposa e os colaboradores da oficina também chegaram a ser presos, certo? Sim, isso mesmo. A esposa dele, ela chegou a mencionar e se contradisse, né, teve uma contradição ali, vários momentos, onde ela falava que já eram divorciados e depois as pessoas falavam que não, que na verdade eles, né, continuavam, né, juntos. Então, assim, o que traz, né, indícios de que ela teria conhecimento, né, dos fatos. E, salvo engano, quando teve uma oportunidade de ser ouvida, acho que quando ela foi intimada pela primeira vez, não salvo engano, para prestar, né, o depoimento, ali, os esclarecimentos junto à delegacia, ela traz, primeiro ela se mostra tranquila e solícita, né, falando, claro, vou comparecer, e aí conforme numa segunda ligação da investigação, ela já começa a mostrar certo nervosismo, começa a questionar sobre os direitos legais dela, sobre estar representada por um advogado, até que o momento ela fala que só vai responder perguntas na presença de um advogado, né. Então, assim, aparentemente ela estava sendo instruída ali de alguma forma, acredito eu, né, na minha humilde opinião, pelo próprio Josué, né. Então ela deve ter entrado em contato com ele, falado, né, alguma coisa nesse sentido, mas claro, isso é meu achismo, né. Há pouco, doutor, eu citei que possivelmente essa tentativa de homicídio tivesse acontecido em março de 2009, mas na verdade ele foi preso pela tentativa de homicídio acontecida em janeiro de 2009. Em março ele foi solto e voltou a agredir, né? Então a gente percebe essa escalada violenta, né? Ele tenta matar a facadas em janeiro, é preso, em março é solto, volta a asfixiá-la, agredi-la, volta a ter contato com ela, sendo que tinha medida protetiva, né? Exato. Ou seja, essa escalada violenta acontece há muito tempo. Eu pego vários casos aqui hoje, casos atuais, de que essa escalada violenta, assim, o modus operandi do agressor é o mesmo. Sim. É o mesmo. Exatamente. Ele vai tomando um empoderamento, né? E ele vai se sentindo no poder e na liberdade, né? De agredir e manter a mulher ali no controle, né, dele, né? Mas realmente, de fato, isso é uma repetição, né, dentro da violência doméstica, nos casos em onde envolva a violência doméstica, né? Doutor, você acha que é possível a elucidação desse caso? Você acha que é possível encontrar o corpo da Alessandra Poma? Todo mundo fica se questionando isso. O corpo não, o corpo a gente sabe que não vai ser possível encontrar o corpo, porque já não tem mais um corpo de fato, mas ossada, restos mortais, algo que identifique que aquele pedaço ali é da Alessandra Poma. Você acha que é possível isso, levando em consideração que nós estamos quase 15 anos pós-fato? Sim. Olha, eu acredito que, assim, passou muito tempo, né, sem a investigação após o desaparecimento dela, né, então ficou por desaparecida. Eu acredito que seja complexo essa questão de encontrar os restos, né, mortais dela, os vestígios, né. Não sei se isso seria possível, né, até porque a Josué aparentemente jamais vai falar onde ocultou. Se não falou até hoje, não é hoje que vai falando. Exatamente, né, já teve uma sentença condenatória, enfim, ele não passou por tantas situações. Mas claro, de repente surge uma nova situação, né? Uma outra pessoa, uma nova testemunha, alguma coisa, algum novo indício que possa trazer o paradeiro do corpo, né? Mas isso, né, eu acho que seria mais uma questão mesmo até posso dizer de sorte, né, de se isso acontecer, né? Seria bom principalmente para as filhas. Exato. Da Alessandra Poma, porque ela deixou 2 filhas, eu não tenho exatamente a idade delas, mas hoje já são mulheres, né? Sim. Se a gente levar em consideração, vamos supor que elas tivessem 5 anos, as 2 meninas, e já passaram 15 anos, elas teriam 20 anos, e são 2 mulheres, né? Sim. Então, de fato, colocar um ponto final mesmo, que depois de muito tempo é importante para a família, né, doutor? Porque essa é uma dor que
os familiares levam para sempre, para sempre. É a famosa prisão perpétua da vítima, né? Exatamente. Os familiares eles ficam presos a isso para sempre, né? Eu acho que enquanto não há o fim do luto, né? Na minha concepção, eu entendo que o fim do luto se dá quando você de fato vela o corpo do seu ente e você entende que aquilo ali não existe mais, né? Essa pessoa ela realmente partiu. Eu acho que psicologicamente a família, os familiares, né, no caso a mãe, as filhas, eles sempre vão ficar com isso na cabeça, porque nunca viram o corpo da mãe e da filha, enfim. Eu acho que até o próprio doutor, o Caio, né? O Caio. O Caio, ele menciona, né, da mãe que perambulava ali pelas escadarias, né? Do DHPP, né? Do DHPP, exatamente. Então, assim, é muito triste, né? Para os familiares, né? Eu acho que isso é um luto eterno, né? Não poder velar o seu ente, né? E aí, doutor, eu vou te fazer uma pergunta, mesmo você não sendo investigador de polícia e delegado, mas vamos lá, como que hoje, né? Estou falando hoje de 2023 mesmo, o que a polícia poderia fazer, e a gente pede diversas respostas para a polícia que muitas vezes não são possíveis, né? Mas, na sua opinião, o que a polícia poderia fazer hoje para ter uma nova resposta desse crime, para tentar chegar próximo a um resto mortal da Alessandra? Você acha que mais uma busca naquele local de crime, uma vez que nós estamos dizendo que já mudou a vegetação, já mudou a estrutura física do local, né? Já passou por sol, chuva, vento, Sim. terra, né? A gente não sabe se ela está numa região de mata, se ela está numa região úmida. O que você acha que a polícia poderia fazer de diferente ou adotar uma nova estratégia para conseguir chegar a uma nova resposta? Eu acredito que isso seria possível se encontrasse pessoas que tivessem algum conhecimento disso, né? Ter ouvido alguma coisa, enfim, iniciar uma investigação nesse sentido, né? Trazendo novos indícios, né, do paradeiro dela. Fora isso, eu acredito que muito pouco provável a polícia Encontrar, né? despenderia novamente Uma operação, uma operação, exato. Eu acho que o que tinha que ser feito já foi, né, em decorrência do tempo, como mesmo você mencionou, né, chuva, tudo mais, esse tempo todo passou, né? Você tem fauna cadavérica, você tem um monte de coisa. Exatamente. Mas eu acredito que seria um novo fato, né? Uma nova situação aí que alguém traga que possa indicar um local, né? Eu acho que isso talvez fosse um motivo ensejador, né? De uma operação em busca do corpo dela. Uma vez que nesse caso cheio de pontos de interrogação, nós não temos o delegado Caio que conversou com a gente desde 2009, né? O delegado Caio, Sim. ele começa no caso em 2019, ou seja, 10 anos após o desaparecimento da Alessandra, o que já é super difícil, né? Nós temos casos que é encontrado ossada depois de desaparecimento de um mês, Sim. um mês e meio, né? Que já passou por todas essas mudanças climáticas, essas condições desfavoráveis, fauna cadavérica, enfim, local insalubre, que esse corpo é desovado. Você imagina agora, depois de quase 15 anos, né? Infelizmente, eu também acho muito difícil, estou colocando minha opinião pessoal, muito difícil que o corpo dessa moça que aparece aqui na tela agora, que é a Alessandra Poma, seja encontrado e dê uma definição dos fatos. Você acredita, doutor, que pode haver um novo depoimento dessas testemunhas que participaram, que foram arroladas em 2009 e em 2019? O pessoal da firma, né, o pessoal da oficina, a própria esposa do Zuel, você acha que essas pessoas podem ser ouvidas novamente? E você acha que isso pode surtir algum efeito para encontrar o resto mortal da Alessandra? Olha, eu acho que a única saída seria realmente ouvi-las, né? A gente sabe que havia pessoas ali na oficina naquele momento, tinham testemunhas, né? Possivelmente presenciaram, e além do mais, a gente sabe da questão da denúncia anônima que ocorreu, né? O que trouxe de volta a esse assunto foi que em 2019 surgiu uma denúncia anônima, né? E essa denúncia anônima, quem fez menciona, né, que Josué estava tentando esconder um corpo, alguma coisa nesse sentido, né, e que aparentemente aquela pessoa estava morta, né, a denúncia anônima fala. Então, assim, outras pessoas sabem, né? E eu acredito que essas pessoas todas que foram manipuladas pelo Josué, eu acho que elas têm coisas a falar, sim, né? Com certeza. Então, acho que o melhor caminho seria se alguém ali
se pronunciasse em relação a isso, né? E pode ser que se sintam mais confortáveis em falar agora, uma vez que o Zuel, né, o Josué, ele foi condenado e está encarcerado, né? Então Exato. pode ser que agora não tenha aquela pressão do próprio Josué, Exato. que já manipulou né, as investigações no passado, agora ele não está em cena, ele está fora de cena. Foi retirado da sociedade. Talvez agora seja o momento para tentar chegar na localização desse corpo. Sim. A gente tem uma parte muito importante, inclusive, do Dr. Caio Albuquerque, nessa parte que nós falamos e vamos falar mais ainda, que é o homicídio tentado que aconteceu contra a Alessandra Poma, lá em 2009, antes do seu desaparecimento. E o Caio, ele traçou uma linha do tempo, em meses, do que aconteceu. Olha só o que ele nos conta. Quando no inquérito do desaparecimento tinha informação da tentativa. Foi uma ação penal que tramitou na Vara de Violência Doméstica e lá, em janeiro de 2009, tá? Eles estavam em algum lugar, algum bar, algo do tipo, e teve um desentendimento e ele golpeia com 9 golpes, ele ataca ela com 9 golpes de faca. E ela relata, porque ela foi ouvida na delegacia, ela foi ouvida perante a juíza da violência doméstica, e ela fala, perfurou meu pulmão, quase que eu morri. Tá? Então ela teve a oportunidade de contar tanto para a polícia quanto para a juíza e perante o Ministério Público a tentativa de homicídio que ela sofreu. Ela teve a oportunidade também, porque quando foi em março de 2009, ele volta a ameaçá-la. Mas ele foi solto, é isso? Foi solto, tá? Ele volta a ameaçá-la. Tá? É decretada a preventiva dele, uma nova prisão. Isso por conta do homicídio tentado. Isso, e por conta da reiteração dele. Teve o homicídio tentado. Ele volta a conversar com ela, ameaçar. Isso, aí ele volta a ter contato com ela, faz as ameaças. Obviamente é decretada a preventiva, a pessoa não cumpriu aquilo que foi imposto, foi determinado. Tem medidas protetivas. Não bastasse isso, aí ele fica numa condição de foragido. Só que mesmo foragido, ele voltava a ligar para ela. E o que ela relata que ele falava? Não, vamos voltar, mas desiste do processo. Porque ele deixava bem claro o medo que ele tinha do resultado nesse processo, que seria uma certa condenação. Tanto porque uma vítima viva ali, e as testemunhas foi na frente de pessoas, então a tentativa também foi incontroverso ali. E ele aceitou essa proposta dela de retornar ao relacionamento, ou de ficarem juntos de novo? Sim, mas a contraprestação seria ela retirar a queixa como se pudesse, né? Mas é a expressão que ele usa, né? Para retirar a queixa. E aí o que acontece? Quando foi dia 2 de outubro, tem uma audiência na Vara da Violência Doméstica, que ela diz para a juíza que, além de tudo, no dia anterior, ele havia esganado, asfixiado. 12 de outubro? 2 de outubro. 2, de 2009. 2009, tá? Obviamente, como aí ela conta isso, mas aí remarcaram uma outra audiência para ouvir outras testemunhas, familiares e o interrogatório dele, para o dia 16 de novembro de 2009. Essa audiência aconteceu, mas a Alessandra Poma não pôde estar presente, porque ela sumiu. Ou seja, ela some 2 semanas antes 17 dias antes. Dessa audiência. Ou seja, a gente pode ter aqui uma queima de arquivo? Eu digo que houve uma queima de arquivo, até porque foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, né, a qualificadora do homicídio do parágrafo 2º, inciso 5º, que é para assegurar a impunidade de um fato anterior. Isso foi reconhecido pelos jurados, tá? Então ele foi condenado por um homicídio qualificado para assegurar a impunidade de um fato anterior. Então houve uma queima de arquivo. Doutor Alexandre, vamos lá. Queima de arquivo, né? Essa foi para mim um ponto muito chave que o doutor trouxe para a gente, o delegado Caio Albuquerque, inclusive. Doutor, um abração para você. Foi essencial você trazer esse caso aqui para a gente, não só esse caso, mas como o do Noel, do Edinalmo, o caso que nós já fizemos aqui no canal Operação Policial. Foi muito bacana conversar contigo. Um grande abraço para você e toda a equipe aí do DHPP e da Polícia Civil de Cuiabá. Doutor Alexandre, vamos lá. A queima de arquivo, né? Para mim esse é um ponto muito chave porque é algo que eu não tinha pensado quando ele começou a trazer essa história,
né? Aí ele fala assim, sumiu logo após, sumiu um pouco antes. Pai, peraí, então se ela sumiu um pouco antes do que seria uma audiência, na minha opinião, um interrogatório muito importante para a elucidação do caso do homicídio tentado, pode ser que nós tenhamos uma queima de arquivo, porque essa moça não pode falar mais nada, porque senão a casa dele vai cair. Né? No jargão popular, a casa dele vai cair. Né? A polícia então já estava no pé dele, já sabia o que ele tinha feito, né? Ia ter que ouvi-lo, mas ele não comparece, e obviamente a Alessandra também não, porque tinha desaparecido. Na sua opinião, há uma queima de arquivo e aí nós temos mais um ponto de sustentação para a condenação? Sim, eu entendo que há sim uma queima de arquivo, né? Seria a tamanha coincidência, né? 17 dias antes da audiência, ela desaparecer aleatoriamente, né? E ele tampouco aparecer na audiência também, né? E ele já ter esses pedidos reiterados de retirar queixa, né? Isso é muito comum, né? Fazerem dentro também da violência doméstica. Não, te bati, mas eu estava muito nervoso, eu tive uma semana ruim no trabalho, não, vou melhorar, amor, te amo, né? Normalmente é assim, aí depois tem a escalada, né? Exato. E sempre eu vejo muito na prática que a vítima, ela corre atrás de advogados, por exemplo, para justamente essa questão, eu quero tirar a queixa. Elas usam essas palavras, né? Mas eu acredito que sim, que tenha sido uma queima de arquivo, sim. Né? Pelo menos é o que tudo indica, e isso sim, né? Respingou ali, né? Fortemente na sentença, né? No júri. E aí, doutor, mais uma vez conjecturando cenários, né? Com essa queima de arquivo me vinha aquele pontinho de interrogação. Será que esse crime não foi premeditado? Será que ele não traz ela na oficina já sabendo que depois de 15, 20 dias vai ter outra audiência, o próprio interrogatório dele, e fala assim, agora eu tenho que sumir com essa mulher? Sim. Não vou aparecer, vou dar um sumiço daqui. Ele já arquiteta um plano, já vou começar a ludibriar os meus próprios funcionários, porque eles precisam do emprego. Eu sou o chefe, então mais uma vez, além da situação de poder por cima da mulher, ele está na situação de poder por cima daquelas pessoas. Sim. Né? Aí, na minha visão, eu também acredito que foi um crime de oportunidade, mas aí me surge essa dúvida de será que não foi premeditado, porque teria esse interrogatório que seria muito importante, que inclusive poderia manter encarcerado por longos e longos anos, porque o homicídio tentado também, né, é crime doloso contra a vida, certo? Sim. Então um homicídio tentado também é um crime doloso contra a vida, e ele ficaria encarcerado durante um tempão. Sim. Sim. E ainda te digo mais, doutor, vamos ver se você concorda comigo. Poderia ele, por ter esse patriarcado, né, de ser dono da mulher ser propriedade dele, peraí, como que eu vou ser preso e ela vai ter a vida aqui sozinha? Né? Então eu tô lá encarcerado, né, minha casa caiu, e a mulher que é de minha propriedade vai estar aqui vivendo a vida dela, conhecendo outras pessoas, porque o que passa na cabeça desses agressores é terrível, né? Exatamente, é o controle, né? Eles têm que se sentir no controle por completo ali da mulher, né? E no caso, Josué, ele não tinha só ela no controle, mas ele também tinha os funcionários, né? Que, pelo que a gente consegue ver, pelo que eu consigo ver, eles também eram pessoas que eram manipuladas por ele e aparentemente, não sei se tinham medo ou não, mas por algum motivo eram submissos a essa situação, né? Porque todos eles foram dentro daquilo tudo que foi ditado por ele, né? Então, as manipulações que essas testemunhas, né, os funcionários passaram e tudo mais, né? Ele aparentemente era uma pessoa de um ótimo convencimento, né? Uma boa argumentação ali para conseguir isso. Mas sim, pode-se, né, trazer essa questão de não ter sido de oportunidade. Ele já ter premeditado, né, a morte dela, pensando nisso, né? Como que eu vou ser preso, porque evidentemente ele ia ser, né, acredito que pouco provável seria absolvido, né, dessa tentativa. E dentro desse controle que a gente vê que, né, no dia a dia é muito comum isso acontecer, né? Eu vou ser preso, então ela não vai viver a vida dela, né? Exatamente. Não, porque é o típico homem que comete o crime e ainda acha que a culpa é da mulher, né? Exatamente. Ele revitimiza a vítima, né? Eu a espanco, ela me denuncia, se eu for preso a culpa é dela. Exatamente, isso é muito comum.
Muito comum, né? Eu vejo, às vezes, em audiências, assim, uma mudança de postura da mulher, a vítima, a ponto, às vezes, de elas assumirem a responsabilidade e falarem, não, ele me bateu por culpa minha. Elas se colocam nessa situação, né? Elas falam, não, ele tentou me matar, tentou me esfaquear, enfim, mas foi culpa minha, eu briguei com ele, eu deixei ele nervoso, né? Então, é exatamente essa questão, né? O homem, ele fica em cima, fazendo com que ela assuma a responsabilidade da própria violência que ela sofre, né? E aí, doutor, me surge uma outra coisa aqui na cabeça, que não é que a gente vai bater um papo aqui, vão surgindo as dúvidas do caso. Se esse corpo for encontrado, né, esses restos mortais, essa alçada, nem a causa-mortes nós vamos ter, né? Porque não tem como identificar, ou seja, não teremos a causa da morte, não teremos a motivação, porque o Zuel provavelmente não vai falar, na minha opinião, se ele não falou durante todo esse tempo, eu acho que ele não fala mais, nem sequer sabemos se ele vai ser ouvido, né? Essas outras pessoas, né, os funcionários da oficina e a esposa dele, que é a Rosinete de Souza, que foram denunciados, mas foram impronunciados, também não sabemos se serão ouvidos. Então, na minha opinião, se a polícia continua um trabalho desse, é um trabalho muito difícil, muito complexo, e infelizmente, até para nós como sociedade, a gente nunca vai sentir a dor da família, óbvio que não, a gente se solidariza com a dor da família, isso é um fato, mas até para nós como sociedade, é muito triste a gente dizer que nós temos um caso sem finalização, sem desfecho. Sim. É um corpo que não foi encontrado e muito dificilmente será. Exatamente. Ele teve uma condenação sem sequer saber como ocorreu a morte dela, né? Não se fala, né, do modus operandi, de nada, né? Então, sabe-se que foi ele, chegou a essa conclusão pelas investigações, mas não há um risco de confissão ali nesse sentido, né? De como foi feito, o que foi feito, né? Nada, não se sabe nada, né? E aí, doutor, pelos autos do processo e pelo contato que você teve com o caso, que querendo ou não é um contato breve, porque, né, você é um caso antigo, você não participou a fundo do caso, como uma parte do processo, você acredita que essas pessoas, essas outras pessoas que foram presas, denunciadas, e até essa última pessoa que foi investigada, que é a Helena Veras, porque há a possibilidade da ocultação do corpo da Alessandra ter sido ocultado numa propriedade rural dela, você acredita que essas pessoas podem ter agido com o Zuel, ou o Zuel foi um criminoso solitário, planejou, arquitetou isso, e quando digo planejou, arquitetou, não crime, mas a ocultação, fez isso sozinho e etc. Olha, eu acredito que ele não fez isso sozinho. Eu acho que não fez. Acredito que a própria mulher dele possa ter participação nisso também, né? Mesmo que não participação no homicídio, mas talvez num crime acessório. Exatamente. Que seja na tentativa de manipular o processo, enfim, que a gente sabe ali que acontece, né? Que foi que ele fez acontecer, né? Uhum. Inclusive eu estava dando uma olhada nos autos e vi no termo de depoimento ou em alguma coisa relacionada à interceptação telefônica, alguma coisa assim, a esposa, salvo engano, de Delcio, né? Delcio, e onde ela menciona que aquelas pessoas fizeram as coisas erradas e isso tem que cair em cima da gente, né? Ou seja, aparentemente sabia, né? Demonstrou saber, né? Ter conhecimento disso, né? Ou seja, ela tira a culpa dela, né? Diz que alguma coisa está caindo sobre eles, exato, mas que na verdade eles sabem que por que não abriu a boca, né? Exato. Você não falou? Por que você vai ajudar eles, né? Exato. Exato. Eu acredito que sim, essas pessoas, elas de alguma forma tiveram a participação, né? Só o fato de não terem falado nada, né? Não terem contribuído para essa omissos, né? Omissos, completamente. Eu acho que se forem ouvidos de repente, novamente, pode ser uma oportunidade, né? De novas pistas aí. E quem sabe, talvez, esses restos mortais apareçam aí na propriedade dessa moça investigada. Com certeza. Né? Que é, na minha, assim, por tudo que eu li, vi, fiquei em cima do caso, a última informação que nós temos, a última notícia que nós temos é que tem essa mulher investigada, né? Que há a possibilidade do corpo da Alessandra ter sido ocultado numa propriedade rural que é dela, então, quem sabe encontra aí algum resto mortal, alguma ossada da Alessandra. Vamos torcer para que isso aconteça, né, doutor? Sim. Porque eu queria sentar aqui de novo
e dizer que esse caso de fato foi encerrado, né? Porque assim, doutor, a gente fecha o caso aqui no canal Operação Policial hoje, né? Fizemos aí todas as entrevistas, conversamos, produzimos, estamos aí em contato com os policiais de Cuiabá, com o delegado de Cuiabá, para ver se teremos uma resposta. Mas para a família não tem um ponto final, não tem um desfecho, né? Não tem um agora acabou, né? Infelizmente não tem, e eu acho que vai ser muito difícil da polícia encontrar, mas espero mais uma vez que esteja aí em algum local que num momento oportuno verifica-se que é o cadáver da Alessandra Pullman. Sim, sim, eu concordo com as suas colocações, suas palavras, e seria muito bom, né, para a família, né, que isso de fato acontecesse, né. Então, de repente, essa nova pista, né, dessa propriedade, enfim, de repente isso seja a solução, né, e consigam encontrar os restos, né, da Alessandra e coloquem esse ponto final para a família, para que sigam, né. De alguma forma, claro que isso não vai sair nunca, essa dor, né? Mas pelo menos eles vão conseguir velá-la, né? Com de certeza. alguma forma, né? Encerrar isso. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Quero te perguntar se tem alguma outra informação, algum outro ponto que nós não colocamos aqui na entrevista que você quer trazer para a gente. Eu primeiramente agradeço a oportunidade de estar aqui, foi um prazer imenso participar, prazer imenso mesmo. Não tenho colocações no momento, né? Acho que a gente falou bastante, né? Bastante coisa dos autos e tudo mais. Eu acho que é suficiente. Doutor Alexandre, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer te receber aqui. E nosso canal está de portas abertas para recebê-lo novamente. Prazer o meu querido. Muito obrigado. Gente, hoje eu conversei com o Dr. Alexandre Nóbrega, ele que é advogado criminalista, e nós trouxemos para vocês aí maiores informações sobre o caso Alessandra Pullman. Essa moça que, infelizmente, desapareceu no dia 31 de outubro de 2009. À época dos fatos, ela tinha 33 anos, uma moça muito jovem, e o seu corpo não foi localizado até hoje. Mais uma vez, digo e repito, né? Nós não temos um ponto final nessa história. No decorrer das investigações, o Josué Pires de Camargo, com quem a Alessandra tinha um relacionamento extraconjugal, foi considerado o principal suspeito. Isso foi levado adiante nas investigações e em março de 2023, ele foi condenado no tribunal do júri a 22 anos de prisão, ou seja, recentemente ele foi condenado. O Dr. Caio Albuquerque, que nos concedeu entrevista aqui, delegado de Polícia Civil de Cuiabá, ele entrou no caso em 2019, foi um período aí muito importante para as investigações desse caso, mesmo o sumiço, o desaparecimento tendo acontecido só em 2009. E agora nós ficamos aqui, né, esperando respostas. Será que encontraremos o corpo da Alessandra Pullman? Será que podemos sentar aqui e dizer, agora sim a família coloca um ponto final e fecha de fato o caixão da Alessandra? Isso infelizmente não sabemos. Josué Pires, mais uma vez, está preso, foi condenado e deve seguir lá por um bom tempo. Ele que à época dos fatos era bem mais velho do que a Alessandra, tinha 56 anos. A Alessandra Pullman deixou 2 filhas. Gente, fica aqui muito obrigado a todos vocês. Nossas redes sociais estão à disposição, assim como nosso e-mail op@medialand.com.br. Fica aqui meus sinceros agradecimentos a todos vocês e um grande abraço à população de Cuiabá, no Mato Grosso, em especial aos policiais, ao delegado que participaram desse caso. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima semana com mais uma investigação criminal. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.